ampla, mesmo em português, é um sentido muito vasto. Então, eu posso escolher qualquer um desses sentidos e aplicar ou não numa tradução, né? Depende da interpretação de quem está ali fazendo. Não é que eu estou dizendo que alguém agiu de má fé, mas pode acontecer, né? Então tá, então. Tem várias coisas que a gente pode tentar passar o pano, pode pular, seguir em frente, tentar esquecer que isso aí existiu. Aí, quando a gente questionava isso, foi essa parte daí, que eu li o Gita, que estava no grupo de estudos, né? Que eu comecei a fazer parte e tal, e eu lembro que, acho que eu falei no início, né? Que eu comecei a ler o Gita e abandonei isso aqui, não quero saber disso aqui. Larguei. Aí, quando eu comecei a questionar com os devotos, ele falava, não, Mataji, mas tem que entender que você não é uma feminina, você é uma alma espiritual, uma diva. Então, o corpo feminino que é assim, né? Que não é você que é assim. Se você está se irritando com isso, você está se identificando com o corpo. Não me convenceu ainda. Diga, Eliana. Eu não estava aí no dia, mas eu não estava na discussão, mas essa fala sua aí só me fez achar que é para dispensar mais ainda, porque se a mulher feminina, o corpo aqui, tem que aceitar isso, então, minha filha. Pois é. Piorou. Eu acho pior também, mais perigoso ainda. Eu não consegui ouvir o que a Eliana falou. Não, eu falei isso mesmo que a Isabela disse, que piorou. Então, que não ajudou muito, não. É porque, assim, na Índia tem um sistema, tá? Até sistema de casta, tem toda uma tradição lá, social, econômica, que é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Que a gente vai ver isso escrito, refletido nos textos, ver a questão também da mentalidade, como seja o corpo feminino, com o feminino sendo abordado, que vai ter essa mentalidade machista, essa questão da casta deles lá também econômica, entendeu? Vai ficar presente isso nos textos. Eu nem li todo, mas já antecipando. Mas a questão da casta, não sei se você já viu o Devananda explicando, eu até já entendi. Essa coisa com mulher, eu acho que é distorção, porque se vê falando em outras coisas que a mulher é sagrada, que a mulher é uma deusa, que tal, então só pode ser distorção, porque não bate. Não bate com os outros textos. Tô tentando o processo do feminino ser sagrado mesmo, de exaltação, da superioridade, do amor supremo, tudo é feminino. A energia interna, o Hara, né, do Mahamantra Hare Krishna, a palavra que mais aparece é Hare que é Hara, Radharani, que é a potência feminina, que é o interno, que é o superior, na verdade. Pois é. Tudo que é criado, toda manifestação. Tá, então vamos seguir em frente. Pode ler, mãe. Lê só a tradução e o significado. É o verso, capítulo 1, verso 40.
Eu não ia ler só a tradução e o significado para agilizar? Ela quer que eu leia só. Ah, tá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ele é capítulo 1, verso 41. Sankaro narakanyava kulagyanam kulasya patani pitaro hi eshan lupta lindokada kriyaha. Sankaraha, tais filhos indesejados, Narakaya, conduzem a vida infernal, Eva, deserto, Kula Ginanyam, para aqueles que são matadores da família, Kulasya, para a família, Cha, também, Patani, caem, Pirataha, antepassados, Ri, deserto, Esham, daqueles, Lupta, interrompidos, Pinda, de oferendas de alimentos, Udaka, de água, Kriyaha, execuções. Um aumento de população indesejada, deserto causa a vida infernal, tanto para a família, quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais se lhes oferece alimentos e água são inteiramente interrompidos. Significado. Segundo as regras e regulações concernentes às atividades frutivas, há necessidade de oferecer periodicamente alimento e água aos antepassados da família. Essa oferenda é executada mediante adoração a Vishnu, porque quem come os restos de alimento oferecido a Vishnu pode livrar-se de todas as espécies de ações pecaminosas. Às vezes, os antepassados podem estar sofrendo vários tipos de reações pecaminosas, e há ocasiões em que alguns deles nem mesmo podem obter um corpo material grosseiro e em corpos sutis são forçados a permanecer como fantasmas. Assim, quando os restos de alimentos sob a forma de prasada é oferecida aos antepassados pelos descendentes, os antepassados se libertam da vida de fantasma ou de outras espécies miseráveis de vida. Esta ajuda prestada aos antepassados é uma tradição familiar, e aqueles que não têm uma vida devocional devem praticar esses rituais. Quem está ocupado na vida devocional não precisa executar estas ações pelo simples fato de prestar serviço devocional à pessoa pode livrar de todas as espécies de misérias centenas e milhares de antepassados. Declara no Srimad Bhagavatam. Devarishi Bhukta Nimam Pitram Nakinkaro Nayam Rini Charajam Sarvajmana Yasaranam Saranyam Gato Mukundam Paririkya Kartam. Todo aquele que se refugiou nos pés de lótus de Mukunda, o outorgador da liberação, abandonando todas as espécies de obrigações e adotou o caminho com toda a seriedade, não tem nem deveres nem obrigações para com semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros da família, humanidade ou antepassados. Tais obrigações são automaticamente cumpridas através da realização de serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Pode ler 42, mãe. Doshai yetai kulagnanam varna sankara karakai utasya dante jati dharma kula dharmascha sashavataha. Doshai, devido a tais faltas, etai, todas estas,
Kula Gnanam, dos destruidores da família. Varna Sankara, de crianças indesejadas. Karakahai, que são as causas. Utasadyante, são devastados. Jati Dharmaha, projetos comunitários. Kula Dharmaha, tradições familiares. Cha, também. Sarvavataha, eternas. Pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar e, deste modo, originam crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. Significado. Os projetos comunitários para as 4 ordens da sociedade humana, combinados com as atividades para o bem-estar da família, conforme estabelecidos pela instituição Sanatana Dharma ou Varnashrama Dharma, são planejados para capacitar o ser humano a alcançar a salvação última. Portanto, a ruptura da tradição Sanatana Dharma por líderes irresponsáveis produz o caos nesta sociedade, em consequência do que as pessoas esquecem a meta da vida, Vishnu. Tais líderes são chamados cegos, e as pessoas que seguem semelhantes líderes, com certeza, são conduzidos ao caos. Utsana Kula Dharmanam Manushyanam Janardana Narake Niyatam Vaso Vatati Anushushuram. Utsana, arruinadas. Kula Dharmanam, aqueles que têm as tradições familiares. Manushyanam, de tais homens. Janardana, ó Krishna. Narake, no inferno. Nyatam, sempre. Vasaha, residência. Bhavati, torna-se assim. It, deste modo. Anushushama, eu ouvi através da sucessão discipular. Ó Krishna, mantenedor do povo, ouvi por meio de sucessão discipular que aqueles cujas tradições familiares são destruídas sempre residem no inferno. Significado. Arjuna baseia seu argumento não em sua própria experiência pessoal, mas naquilo que ouviu de autoridades. Este é o modo pelo qual se recebe o conhecimento verdadeiro. Não pode, de fato, atingir o conhecimento autêntico quem não é ajudado pela pessoa certa, a qual já estabeleceu neste conhecimento. Na instituição Varnashrama, há um sistema através do qual a pessoa, antes de morrer, precisa submeter-se ao processo de expiação por suas atividades pecaminosas. Quem está sempre envolvido em atividades dessa natureza deve utilizar o processo de expiação chamada Prayaschitta. Caso não adote este procedimento, certamente será transferido aos planetas infernais, onde sofrerá vidas miseráveis como resultado das atividades pecaminosas. Acho que tá bom, mãe. Deixa o restante para amanhã. Aí vou ler só as traduções. Vou começar do 40. Quando a religião é preeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem, e da degradação feminina, ó descendente de Vishnu, vem progenie indesejada. O momento de população indesejada, deserto, causa vida infernal, tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais lhes oferece alimento e água são inteiramente interrompidos. Pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar e, deste modo, originam crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. Ao Krishna, mantenedor do povo, eu ouvi que, por meio da sucessão discipular, que aqueles cujas tradições familiares são destruídas sempre residem no inferno.
Só para poder esclarecer, quando ele fala Varnashma Dharma, Sanatana Dharma, fala da ordem de vida. Primeiro, a ideia de uma vida de 100 anos. Os primeiros 20, uma pessoa deve ser celibatário e somente como estudante até os 25. Então, até os 25 anos, somente estudo. Aí, como brahmachari. Depois, 25 anos de grihasta. E aí tem a vida de familiar, casado e tal, e quando os filhos já estão maiores, é no mínimo 25, né? Pode ser maior esse tempo. Daí, quando os filhos já estão crescidos, já maior de idade, por exemplo, a partir dos 15 anos, aí o cara já pode começar a abandonar a família, chama de vanaprastha. É quando está encaminhando a família, mas não tem vida conjugal com a esposa. Aí depois tem o último estágio de vida, que é de sannyasa, quando ele vira um monge, novamente um monge celibatário e afastado da família, no caso do homem, né? Então, são essas 4 ordens de vida, que é brahmachari, como celibatário estudante, grihasta, vida familiar, vanaprastha, quando está se afastando da família, e sannyasi, último estágio. Por isso que ele fala aqui toda hora, né? Quem não segue o Varnashma deve fazer alguma atividade piedosa, ou seguir atividade de religião. Só para explicar o que significa esse termo. E o sistema de casta, que nós ia comentar. O sistema de casta na Índia está deturpado do que está nas escrituras. Na escritura fala assim, o sistema de casta é para regular o trabalho, só que não é hereditário, não é porque você nasceu em uma família que você vai ter aquele cargo para o resto da sua vida. É pela sua aptidão. Então, de acordo com a aptidão de cada pessoa, ela se adequa àquela casta. Não é por nascimento. Só que aí fizeram todo um processo de preconceito e estipularam por nascimento. Então, eu acredito que esse processo que existe atualmente é um projeto totalmente deturpado. Era isso que eu queria falar, Neide? Sim, e o Devananda explicou também que, ou foi outro lugar que eu vi, que a palavra vem de Varnas, que Varnas significa cores, e essa cor é como se fosse a cor da alma. As pessoas têm aptidões diferentes de acordo com as cores, né, que elas estão relacionadas, e por isso, Anali, não sei se você lembra, num dos livros da codificação, se toca nesse assunto também, que fala assim, por causa do orgulho da sociedade, às vezes alguém vai ser um médico medíocre quando poderia ser um excelente sapateiro. Porque obedece à tradição ou à decisão familiar. Em vez de obedecer o próprio talento, a própria inclinação. Então, as Varnas seria isso daí. A pessoa tem o talento, tudo bem, nasceu numa família aristocrática, mas ela tem talento para fazer música, viver de música. Então, ela tem que seguir esse dom dela, em vez de ficar presa em tradição de voltado para o mundo material e tudo. Aí que isso não é rígido, né? Que pessoa, inclusive dentro da própria caça, a pessoa pode nascer Shudra, mas pode acabar se tornando um Brahmana, não tem isso, né? Mas também acontecido ultimamente, né? Quando o movimento, a filosofia começou a se espalhar pelo Ocidente, os indianos viam os ocidentais como Mlecha, né? Que é abaixo do Shudra, abaixo de tudo, que é o Mlecha, que é o comedor de cachorro. Então, que é comedor na verdade, é de vaca. Então, o Mlecha existem, né, o Páreo, que foi Dalit que falou na novela, né? O pior ainda do que o Dalit, o pior de tudo é o Mlecha. Então, os indianos viam os ocidentais como escória, como nada. Então, como tipo demônios, como Rakshasa, né? E aí, preocupada quando veio, começa a transformar as pessoas em brahmanas. Ele falou assim, a minha escola é a escola de brahmanas. Então, para mostrar para o povo indiano, ele até falou, né, queria mostrar para o povo indiano que a casta não é de nascimento, e sim de aptidão que pode ser desenvolvida. Aí o Arjuna está questionando esse negócio aí, porque está falando lá, se matar os mais velhos,
perde-se as tradições e degrada a família, não sei o que, aí ele está usando esse argumento, né, falando que está com medo de matar os mais velhos da família, não é isso? Aí depois Krishna vai quebrar esse argumento dele justamente com isso, dizendo que, assim, tem um argumento, justamente, o argumento é falho. A gente já percebe que o argumento de Arjuna é falho. Então, a gente mesmo já está contra-argumentando o argumento de Arjuna. Você vê que o próprio irmão dele, o Karna, ele vem questionar essa questão de casta. É, verdade. JD? Eu só queria comentar que ele continua, a expressão indesejada continua aparecendo, né? E aí, dessa vez, eu interpretei que ele está mesmo se referindo às crianças que são as crianças mesmo que são indesejadas em razão de que elas são feitas fora do casamento, fora da tradição familiar. Então, elas são, de fato, indesejadas, né? Não é um aumento indesejado da população, é um aumento da população indesejada, dessas crianças que nascem fora das tradições da família, é isso, né? Isso. Na verdade, é o filho do adultério, o filho da mãe, por exemplo. É como o filho da mãe. O filho... Essa criança desejada, nesse caso, nesse segundo ponto que ele falou aí, ele fala do adultério, o filho do adultério, no caso, o filho da amante, no caso. E a outra coisa, aí é uma pergunta, né? Hoje eu estava defendendo uma tese sobre o meu entendimento sobre o que anima o nosso corpo, mas aí surgiu uma dúvida no meio do texto. Por que a alma não recolhe? Quando seja lá o que for, que anima o corpo físico, termina a missão, ou seja, quando morre o corpo físico, por que a alma, que é o cara lá que fica controlando a marionete, por que ele não recolhe essa essência? Faz baixa os dados que ele precisa e acaba com aquele troço. Por que será que não é assim? Você pode repetir, por favor? Por exemplo, quando acaba a missão da essência que anima o corpo, que não é a alma está só controlando de longe, certo? Todo mundo concorda? Então, se ela está controlando de longe, quando acaba a vida do corpo físico, por que a alma não recolhe essa essência que veio aqui fazer essa experimentação no mundo material? Por que ela não acaba? Por que eles mencionam fantasmas, né? O cara fica perambulando por aí como fantasmas, tal, almas penadas. E aí a minha pergunta é, por que a alma não recolhe essa essência, faz o download do que é necessário lá e acaba com isso? Entendeu? Deu para entender? Seria porque não absorveu as informações necessárias ainda? Ainda falta completar a missão, não terminou ainda. Depois da morte do corpo físico, não terminou ainda? Está aprendendo, ainda está aprendendo. Não, entendo que a alma ainda vai precisar de novas experiências. Isso. Então ela cria de novo uma outra essência e manda para outro corpo. Diga. Né? Então, eu também acho que a alma vai precisar ainda de novas experiências, mas por que ela não cria outro corpo e cria outra essência para animar aquele corpo? É dela mesma. Ela cria quantos ela quiser. Deixa eu ver se eu entendi, porque no finalzinho você falou uns negócios que eu ia ser um pouco diferente do que eu ia falar. Parece que vai, né, para um registro que chama registro acástico, vai pro acástico, pro éter, né, fica lá. E eu entendo que não recolhe porque é matéria e a alma está independente da matéria, ela não, onde ela está não entra matéria. Mas ela está falando que fica uma consciência, fica o fantasma.
Sim, eu sei. Mas... Então tá, fala aí, Carol. Eu tô pensando. Eu só fazer um comentário específico aí. Anaíse, eu tô errada ou no espiritismo a gente aprende que é o próprio espírito que anima o corpo? Ele não, né? É isso. Tá, obrigada. É diferente. A alma, no caso, não estaria desligada do espírito em momento nenhum, né? E aqui a gente já vê diferente, né? Dona Tula, e na minha ignorância, eu percebo que a gente está falando, eu não entendo do mesmo jeito que a senhora. Por exemplo, eu não entendo que eu sou a alma. Tem um vídeo do Devananda, que eu acho que é o vídeo genérico, que ele vai explicar o Aká. Sabe aquele vídeo que ele explica o Aká? Vocês lembram? Que ele faz aqueles desenhinhos e tal. Então, no desenho que ele faz, ele fala assim, que a alma está aqui e a gente está aqui. Ela não vem aqui. Aqui só vem a vontade dela. Então, se ela está aqui controlando a gente, que está agindo no mundo físico, ela é ela, eu sou eu, e você, eu nem estou. Não, você é ela, você que está lá em cima. Você não é a Anali. Você é que está lá em cima, jogando a consciência para cá, para o mundo material. Você está na refugência, você não está no mundo material. Nós estamos... Mas quando fala você, não é a Anali. Tá ali o bonequinho, Então, mas não é a alma que está aqui. Não, Então, é exatamente isso que eu estou dizendo. Nós estamos falando a mesma coisa. A minha pergunta é, por que seja lá o que for, que está animando o corpo físico, quando termina quando o corpo físico morre, por que o que está lá não recolhe essa coisa que estava animando o corpo físico? Essa é a pergunta. Porque está dormindo, a gente está no pesadelo lá, não tem consciência do que está fazendo. A própria alma? Entendi. Não, eu acho assim, que isso não é função da alma, não é ela que tem que recolher nada, mas teria que... Eu entendo a dúvida na ali, ela quer saber por que isso fica vagando, não é isso? O pessoal da Fraternidade Branca chama isso de casca. Eles chamam isso daí de casca. Que fica como se o perispírito ficasse oco, e ficasse vagando sem objetivo, sem... Então, é isso que eu entendo. Não estou dizendo que é isso, né? Eu estou dizendo que eu também. O meu raciocínio só consigo ir até aí. Tipo, a alma está lá,
manifestou uma essência, sei lá eu como a gente pode chamar, que vai animar o corpo físico. Acabou a experiência do corpo físico com a morte do corpo físico, para mim ela tinha que recolher de volta essa energia. Essa energia que está aqui, fica vazando, porque essa energia... Deixa eu falar. Agora eu acho que ela matou, hein? Aí sim. Aí eu consigo entender. Ela não recolhe, porque aquele conjunto de energias que ela mandou para cá, para experimentar o mundo material, ele acaba desenvolvendo, por exemplo, formas de pensamento que acabam prendendo cada vez mais ele no mundo material. Isso faz sentido. Fechou. Isso faz sentido. Então, seria, no caso, Dils, a gente tem dificuldade porque, assim, a gente que foi espírita, a gente trabalhou com reunião mediúnica, a gente conversou com esses seres, né, Nali? A gente viu questões muito sérias sendo colocadas, porque não era curiosidade, a gente está ali para ajudar, a gente está ali para socorrer. Eles chegam com dramas, mas dramas, assim, uma coisa... E assim, acontece, eu vi coisa muito bonita acontecer, perdão entre pais e filhos, perdão entre amigos, entendeu? Então, assim, às vezes um chegava perdido, aí só conseguia se libertar quando chegava a mãe vinha buscar, falava, meu filho, aí eles caíam em si, entendeu? Então a gente fica pensando, o que é isso então? Né, Nali? São as formas de pensamento, só não tem nada a ver com aquele personagem. Então, por que chega falando que é aquele personagem? Aí chega um que foi mãe daquele personagem e fala para ele, meu filho, não sei o quê. Aí ele vê a mãe, ele chora, pede perdão, fala que vai voltar para o caminho certo agora, não. Para a gente é mais difícil, entendeu? De entender isso. Eu estava ouvindo... desculpa, Nali. Eu estava ouvindo a Naíse falar e ela trazendo essa questão aí do conhecimento que ela tem espírita. Eu sou espírita e não estava querendo falar porque é o pensamento que eu tenho, mas como você falou, tudo que você explicou acontece. E o que Dilza está falando aí, da ligação dele com o espírito, ou com a matéria, que ele não se desprendeu, que ele está ligado ainda, muitas vezes ele já se desligou da matéria, do corpo físico, né? Já teve o desprendimento,
só que mentalmente ele ainda vive no mundo material. Porque ele não quer deixar essa vida material, porque ele gosta daqui, porque ele gosta das pessoas, porque ele tem apego aos familiares que ele deixou. E muitas vezes os falecimentos, né, que acontecem em virtude de acidentes, que foi o que Diesel falou aí, a maioria dos casos são retirados antes do impacto. O espírito é tirado antes, para ele não sofrer. Tem alguns casos que ele passa pela batida. Você já atendeu em mediúnicas, você sabe que ele relata, né, que o carro bateu, que o negócio despencou e traz sensações. Mas então, ele está ligado ainda a essas sensações, a essas coisas, porque são sensações da matéria e ele está preso mentalmente. Os espíritos, no ato do desencarne, eles tem espíritos, né, equipes socorristas de médicos que são preparados para fazer o desligamento dessa alma com esse corpo. Eles fazem o desligamento chácara a chácara, né, pontos a pontos, para que ele fique na erraticidade. Só que o ideal era que ele se desprendesse a ponto dele voltar para a morada dele. Porém, o pensamento dele leva ele para outros lugares, para os umbrais da vida, né, para zonas conhecidas para ele, lugares de bebida, ele se afina com bebida, entendeu? Assim, vai levando de acordo com o pensamento dele. Ô, Isabela, mas isso aí é o que fala o espiritismo, entendeu? Eu estou tentando entender, porque assim, eu tenho visto até outros canais, outras pessoas que falam do conhecimento médico, falando assim, que é como usar até esse termo, adoradores de espírito, que nós seríamos adoradores de espírito, que isso não é bom para gente. Então eu queria entender, assim, se isso acontece, não teria mesmo que ter alguém para socorrer, para ajudar essas pessoas. Então, como é que eu senti criticada, tipo assim, não é para fazer isso. Na verdade, o ideal é o quê? Todo mundo entender que está tudo interligado. A partir do momento que a gente usa de palavras de negação de uma determinada religião ou outra para explicar a sua, foge completamente do contexto. Eu não sei qual é a explicação védica para isso, mas, assim, o meu conceito do que eu faço, eu não estou adorando o espírito, eu não chamo o espírito vem. Ele pede ajuda, ele pede socorro, e como um encarnado normal, eu dou ajuda. Ele pede ajuda porque ele está em sofrimento, eu ajudo a ele. Ele pede ajuda porque ele quer se reconciliar com a pessoa, eu ajudo a ele se reconciliar. Então, a gente não está chamando aleatoriamente, venha fulano, né? Você balançando o pêndulo lá, vibrando o nome dele, não. Os espíritos falam, o telefone toca de lá para cá. A gente não, no momento que você evocar espíritos, vai vir qualquer um. Por isso que eles desaconselham você ficar em reunião mediúnica chamando determinados espíritos, porque provavelmente espírito não vai vir. Vai vir um que queira realmente enganar, trazer, né, discórdia, trazer outros tipos de coisas, entendeu? Que não vai trazer nenhuma informação que vai ajudar. Eu não sei qual é de que forma que esses irmãos enxergam, mas, por exemplo, a minha mediunidade, que é uma mediunidade de incorporação, como eu trabalharia isso se não fosse socorrendo esses irmãos? Entendeu? Eu iria ficar doente. Minha mãe, por exemplo, que é uma médium de cura extremamente ostensiva, que recebe pessoas que estão doentes da alma e faz imposição de passes, como ela exercitaria a mediunidade dela se ela não tivesse, né? Qual é a generosidade dela em estar se negando, né? Chega um irmão do meu lado aqui falando coisas no meu ouvido, eu tenho que aceitar então que eu sou esquizofrênica, entendeu? Eu não posso ficar ouvindo ele está pedindo ajuda. Faça uma oração por mim, que eu estou querendo encontrar meu caminho. Tudo bem, eu vou fazer. Então, assim, tem que ter explicação. Todo mundo é médium, todo mundo é médium. E até a própria religião Vaishnava, né, fala sobre isso. Mas nesse ponto aí, é como se fosse uma negação do que você fazer com essa mediunidade. Você vai fazer o que com isso? Simplesmente você vai ter para você, de forma egoísta? Não é presente.
Diz aí, Karuna. A Anali está na vez. Primeiro, por favor. A minha dúvida, de tudo que eu ouvi, a minha dúvida foi sanada com a resposta da dona Tulas. Ela matou. Seja lá o que for, o que anima esse corpo vem aqui e acaba desenvolvendo laços muito fortes com coisas materiais. E é isso que prende ele aqui. Então, pelas leis universais, realmente a alma não pode recolher ele de imediato até que ele se liberte dessas manias materiais. No meu entender, sobre o princípio AK, que é assim, a alma é a alma. Eu aqui animando essa inteligência, essa essência que está animando esse corpo, não é a alma. No meu entender, pela explicação do Devananda do ponto de vista védico. Então, eu entendo assim, que a alma, ela necessitando da experiência no mundo material, ela manifesta essa vontade, criando um corpinho etéreo, que seria uma semi-inteligência, um semi, ou um pseudo, se você preferir, mas ele não é uma individualidade, ele é uma manifestação da inteligência, de uma inteligência que a gente chama de alma, e essa manifestação, ela anima esse corpo para que a alma tenha essas experiências. E acho que a dona Dilsa matou a charada, porque essa essência acaba desenvolvendo certos apegos com coisas materiais, e é por isso que ele não pode voltar imediatamente, fica por aí vagando. Mas eu não sou a alma. Desculpa, Karuna. Eu não sou a alma. A alma está lá, eu sou uma manifestação da inteligência dela. Vai, Karuna. Eu só vou jogar só uma coisa, só para poder pensar, entendeu? Antes da Karuna falar. Mas tanto os que vêm, como a Isabela acabou de citar, né, com a carga imensa de necessidade, tem também aqueles, né, aqueles espíritos que a gente pode colocar, que vêm também auxiliar, entendeu? Quantas cartas são psicografadas e situações são resolvidas através de espíritos mediúnicos, espíritos de uma certa forma considerados assim, elevados, né? Eu não sei. Eu vou deixar agora a fala com a Karuna. Não, a questão que Anali, acho que é semântica. Você falando, eu não sou a alma, você entendeu que você é a alma. Você é a diva, na verdade. É que existe uma diferença. Atma, alma, é considerada a consciência. Se for considerar a consciência que está animando o corpo, que está fazendo o corpo mover, né, a bateria, sei lá o quê, seria a Atma, que é a alma. E você é a diva. A alma seria como a consciência. Atma, como a consciência. E você é a diva, a centelha que está lá. É porque ele está aqui. A centelha está lá em cima e está jogando um raiozinho para o corpo que está aqui embaixo. Você é esse daqui de cima. E a consciência que está aqui. Se você for considerar que o Atma, que é a alma, que é a consciência que está aqui, sim, você não é o Atma. Você é a diva, a que está cá em cima. A centelha é a diva, a entidade viva. A entidade viva aqui que está cá. Entendeu? Eu já ia perguntar, então que não faz sentido você dizer, não faz sentido a gente dizer que a gente não manda nada. Porque se eu sou a alma, então eu mando alguma coisa. E também não faz sentido dizer que eu não tenho livre-arbítrio. Porque se eu sou a alma, não faz sentido uma inteligência completa, integral, não ter livre-arbítrio. Não faz sentido. Agora, se eu não sou a alma, se eu sou uma projeção dela, se eu sou uma pseudo-alma, uma pseudo-essência, só uma projeção de uma inteligência, aí faz sentido dizer que eu não estou no comando, aí faz sentido dizer que eu não tenho livre-arbítrio. Você chegou no ponto certo, realmente. A Anali não tem livre-arbítrio, não tem comando. Quem tem comando, que tem livre-arbítrio, é a diva, é você. A Anali não tem, mas você tem. Então, mas o que é a Anali, se não uma manifestação da diva?
É um personagem. É um apego dessas formas de pensamentos que está se manifestando dessa forma aqui. Não da forma de pensamento de como o Radley falou. A mistura de tudo, todas as suas vivências, os processos, tudo que foi construído, está se manifestando agora como a Anali para poder aprender alguma coisa por aqui. Aí tem alguns bloqueios. A Anali não tem acesso a todo o seu DNA. Todas as suas informações estão lá grande, o DNA é imenso, mas apenas alguns genes são manifestados. Então, esses genes manifestados seus é a Anali. A Anali não tem... Se a Anali começar a se entender e começar a desbloquear, vai começar a desbloquear mais genes. E aí você vai se perceber. Por isso que diz que a resposta está dentro de você. Porque você tem todas as respostas, você tem tudo. Você é completa. Só que, por necessidades especiais, só está manifestando os genes da Anali. E aí você não tem consciência completa e não tem o livre-arbítrio total, porque o livre-arbítrio total só tem o livre-arbítrio que estava dentro do seu DNA que foi manifestado. Somente essas opções, existem todas as opções. Essas opções estão escritas dentro dessa fitinha. Mas tudo existe, por exemplo, e todas as opções são válidas. Só que para desenvolver esse roteiro, apenas estas estão se manifestando. Então, seu livre-arbítrio é limitado a estas opções. Complicou mais? Não, de jeito nenhum, concordo, inclusive. E vou encerrar o assunto. Senão vou ficar até porque saiu do Guita aqui e nós viajando pra caramba. Não, quando ele fala de fantasma... E fantasma, o Buta, é visto como Buta. Fantasma, a gente tem que entender o que ele quer dizer, né, com fantasma. Fantasma é o quê, Caruma? Buta. O termo que é dito como fantasma é Buta. Se você vê o mantra que Devananda fala do Buta, né, mantra princípio Raha, de Buta, tipo assim, que se vai fantasma. Só que essa tradução como fantasma é uma tradução incompleta. Buta é tudo. São tanto... todas as entidades vivas que dizem que abandonaram o corpo e que não conseguiram outro corpo ainda, que estão vagando, são Budas. Também é Buda o pensamento, o que está no éter. É o que eu não assisti a palestra do Arden toda, mas pelo que entendi, a forma de pensamento é bem considerada um Buda. Então, a tradução como fantasma é uma tradução muito ampla, mas é tudo. Não é considerado como Buda tanto as boas quanto as ruins. É dito que se está como Buda, está como fantasma, é porque ainda falta alguma coisa. Então, não está 100% liberado ainda. Então, o que é visto assim, não sei como é que isso cabe para o espiritismo, mas os Budas, no caso, os irmãos que estão ajudando, por que eles estão ainda ajudando aqui? Porque a missão deles é ajudar dessa forma. Então, está desenvolvendo um papel ainda material. Então, não é visto como almas totalmente liberadas. Essas almas que estão ajudando como guias dentro do plano espiritual, significa que eles, dentro do plano espiritual, precisam desempenhar ainda essa missão para serem liberados. Não sei se deu para entender. Aqui, eu acho... Pela sua explicação aí, deu. Mas não me cabe contestar. É dito assim, eles não estão 100% liberados. São almas boas, sim, são almas boas, mas estão desempenhando um papel ainda material como forma de desenvolvimento espiritual. Sob o ponto de vista védico, eu acho que essa é a resposta. Essa é a resposta, eu também percebo assim. Eu falei aqui, não me cabe contestar, porque essa é a resposta do ponto de vista védico. E é isso aí. Eu vou chamar a atenção agora para o último capítulo que a gente leu, o capítulo 43, numa partezinha, no trechozinho, peraí, deixa eu procurar. Na instituição Vanasrama, há um sistema... Vanarshama. É o RA que tem chão de chá? RA. Vanashama
há um sistema através do qual a pessoa, antes de morrer, precisa submeter-se ao processo de exposição por suas atividades pecaminosas. Entendeu? Ele precisa passar por um processo de exposição das suas atividades pecaminosas. Expiação. Expiação, sim. Quem vive envolvido em atividades pecaminosas deve utilizar o processo de expiação chamado... Eu não conheço. Ia te perguntar esse processo, né? Pariascita. Depois eu não conheço. Qual é o processo? Tem aí o nome? Tem. Meu nome. Pariascita. Prayashtita. Eu vou pesquisar o que é isso aqui. Caso não adote esse procedimento, ele na certa estará transferido aos planetas infernais, onde sofrerá vidas miseráveis como resultado das atividades pecaminosas. Eu não conheço, eu tenho que pesquisar o que é. Mas é porque isso fala assim, para quem na literatura védica ela diz, por exemplo, tem até no capítulo 8, eu acho, do Gita, fala assim, se você puder, você faz isso. No caso, faz adoração, não sei das quantas. Se você não puder, você faz isso. É dito vários processos. O mais difícil é você fazer adoração, tantas coisas, fazer tanta caridade, doar não sei quantas vacas. Se você não puder, você pode fazer meditação. Se você não puder, você faz a Hatha Yoga. Aí vai chegando. Se você não puder, você pode fazer isso. Aí chega uma hora que ele fala, nessa era de Kali, o que você pode fazer é o cantar. Ele vai reduzindo até o que pode... Isso que eu ia perguntar. No caso, então, o cantar dos Santos Nomes vai servir para isso aí também, para ajudar os antepassados, né? Tá. Aí tem os processos, o jejum e o cantar. O que é, até Jesus fala, jejum e oração. Então, nesta era, o que a gente pode fazer? Jejum e oração. Tá, então isso aí vai pegar as pessoas de outra religião também, porque ninguém, assim, tem muita gente que não tem acesso a esse conhecimento e aí ficaria como, né? Os antepassados dessas pessoas e elas próprias, ficaria Deus dará? Não. O que eles fazem lá, oração e tal, já vale também, né? É o que a gente fala, não existe eu vou até contar uma piadinha depois. Então, não existe só um caminho exato. Todos os caminhos vão para o mesmo lugar. Você vai subir de escada, de elevador, vai subir de andaime, vai subir de rapel. Não importa, vai subir escalando. Todo mundo vai chegar lá no final. O caminho é o mesmo. Não importa o trajeto, você pode entrar em todos os apartamentos, subir a escada, assim, andar pelos corredores, fazer zigue-zague, não importa. Você vai chegar lá. Então, as religiões dessa era, não sei se todas, mas a maioria das religiões dessa era falam de jejum e oração. Aí, quais são as datas dos jejuns? Aí você fala assim, existem datas gerais e as datas do mapa. Existe a data que você pode pegar calculando a data específica para aquela pessoa, de acordo com a carta astrológica, mas nem todo mundo tem carta astrológica. Então, são as datas de cada religião. Então, cada religião estabelece uma data de jejum geral. Aquele período. Que aí seria até um que jejua na Semana Santa, jejua no Natal, jejua no Finados, esses jejuns específicos que cada religião tem, também é necessário, porque programa aquelas pessoas que não têm acesso ao seu mapa natal, as pessoas que não têm acesso a uma data exata, segue aquelas datas pré-estabelecidas, como um sadhana, né, ou como um ritual. Então, você faz, não importa a data, importa o ritual que está se fazendo. Por exemplo, o Ekadasi. O Ekadasi que a gente faz é um ritual, para você fazer um jejum a cada 15 dias. Mas essa data é uma data geral, não serve para todo mundo. Se você for olhar o meu mapa, o seu, o de Anali, o de Isabela, cada um é diferente. Se for olhar minha constituição física, o tipo de jejum para o meu corpo, para o seu corpo é diferente. Se eu como, por exemplo, né, se eu como, você gosta de comer batata frita. Ekadasi, você não come grão, eu vou me entupir de batata frita. É jejum? Se eu estou comendo o que eu gosto. Não existe um sacrifício. Então, essas datas, assim, é feita como uma data geral, para você se lembrar, seguir um sadhana, seguir uma rotina. Entendeu? Aí tem essa a ideia, você fazer uma austeridade, um sacrifício de forma rotineira.
e cantar de forma rotineira. Não importa qual seja a oração, de qual seja a sua religião. O processo para essa era. Então, esse processo para essa era de jejum e oração liberta os antepassados e liberta você e liberta também as próximas gerações. A depender da intensidade. E isso é importantíssimo, porque quando a gente pega os passatempos, que a gente pega o ECAD, que sempre tem história e tem o ensinamento de como se proceder naquele momento, né? Alguns são jejum completo, você vai ficar até se dormir, etc e tal, e o que você não comer grãos e tal. Aqui em casa mesmo a gente conversa, né, sobre essa questão, né? O que a gente pode fazer em relação à austeridade, certo? O que a gente deve fazer, né? O que a Karuna gosta, o que eu gosto, o que a gente pode tirar da gente, entendeu? A gente hoje prefere tirar algo que a gente costuma comer diariamente. Quando, por exemplo, é mercado, às vezes eu posso fazer jejum completo, às vezes não. Às vezes eu tirar o grão para mim, não importa, é quase que eu não como grão, assim, depende do período. Então, o que eu vou retirar? Se eu gosto de comer uma coisa, eu vou tirar aquilo ali que eu gosto. Por exemplo, a gente percebe até bem que tem pessoas que têm facilidade de fazer jejum, tem outros que têm muita dificuldade. A austeridade vai ser para quem? Para aquele que tem facilidade, consegue, ou para aquele que tem dificuldade e tenta fazer, entende? Comentários? Perguntas? Aqui eu tenho assim comentário em relação à lacuna. A lacuna aqui continua, certo? Mas eu, assim, como diz, à noite, minha mente já está bastante cansadinha. Hoje foi um dia, assim, que eu tive que sair, tive que resolver algumas situações. E eu não estou me conseguindo, assim, me concentrar, de fato, no que eu percebi, tá? Aí vou pedir ajuda novamente de vocês aí, tá bom? E a gente vai tentar rever aqui esses últimos capítulos aqui. Eu acho que são cruciais, assim, para nosso entendimento desse primeiro capítulo, viu? Desses últimos versos, desculpa aí, desse primeiro capítulo. A gente vai concluir, mas eu vou ter necessidade de voltar para eles. Peraí, Diego. Que lacuna que a senhora falou que ficou? Ficou. Em relação... Não, mas não é que eu não tenha, assim, resolvido, né? Essa questão da saída, da liberação, né? Do ser condicionado da alma que está aqui. Que a alma, na realidade, ela está lá, entendeu? Mas essa questão que ainda fica, essa energia e tal, entendeu? Que ainda eu preciso... todas as explicações aqui foram dadas, certo? Eu entendi perfeitamente, mas não é assim... É uma lacuna que eu falo assim, pessoal mesmo, que eu preciso ler, reler aqui, tentar vivenciar mais isso aqui. Talvez eu... Vocês se deram por completo? Estão saciadas? Esse ponto a senhora respondeu. Eu acho que respondeu super bem. Fiquei tão orgulhosa da senhora aqui agora. Agora não, né? Na hora que a senhora falou. Mais alguma pergunta? Não, eu também. Eu tô chocada dela falar que ficou uma lacuna, porque para mim, quando ela falou perfeito. Ela cobriu tudo que eu estava imaginando. Não é exatamente sobre essa questão. Eu entendi o que ela quer dizer. Eu acho que por ela gostar de estudar, foi uma coisa que ela elaborou da cabeça dela. E talvez ela queira aprofundar isso em estudo para ter comprovação, entendeu? Entendi. Mas a parte daqui da vida infernal, mas eu quero voltar para essa questão familiar, dos filhos que são indesejados, entendeu? A lacuna que ficou para mim foi mais nesse sentido aqui. Nessa outra questão, eu consegui entender e absorver, como eu falei. Mas a questão dos filhos indesejados, porque desde o início eu comentei sobre isso, né? Daqueles filhos que não são projetados, que ele não é que nasce no seio familiar, onde tem um casal, um homem e uma mulher, que estão ali, que se uniram por amor, né? Mas que não quiseram filho, mas o filho veio, mesmo sem eles terem programado. Muito isso. Mas são aqueles filhos feitos lá, relento, a Léo, a
na prostituição, digamos assim, né? E surgiu no estupro e etc e tal. Eu acho que a gente não pode ignorar que esses nascimentos causam transtorno, sim. Seria hipocrisia a gente falar que não. Causa transtorno. Por mais que às vezes a pessoa, mesmo não estando preparada, ela se adapte rápido à situação e tenha um comportamento adequado, aquilo ali causou algum transtorno. Eu ia falar o seguinte, Dona Dilza citou essa situação. Desculpa. Nada. Dona Dilza estava falando aí dessa questão do espírito, né, do casal, aliás, do casal que é estruturado em família e tem um filho. Não estava desejando, mas veio o filho. E de situações dessas de estupro, estava namorando e acabou nascendo. Isso é muito, assim, a explicação é relativo, porque existem casos que os filhos vêm de uma situação dessa e são extremamente amorosos com as mães, entendeu? E tem casos onde a família é casada e que vem filhos com problemas de relacionamento com os pais. Então, não é necessariamente o tipo de relação daquela família. Eu acho que deve ser alguma coisa entre os karmas deles, entendeu? De coisas de gerações, né, de inimizades mesmo, e que acontece desse jeito, entendeu? De uma mãe, lógico que deve ser difícil uma mãe aceitar o seu filho que veio de estupro, ou que veio de uma situação difícil, mas existem mulheres que são casadas e ainda assim se sentem violentadas, estupradas e têm filhos de estupro também, dentro de um casamento, entendeu? Pode falar. É verdade, mas assim, eu acho que aqui tá pegando num geralzão, assim, que para a sociedade isso não é ideal, essa situação prejudica a sociedade. Às vezes não prejudica o casal, não prejudica a família ali, mas prejudica a sociedade e, por fim, acaba prejudicando todo mundo. É isso não? E por que prejudica a sociedade? Porque atrás daquele nascimento indesejado tem todo situações de despreparo, às vezes do casal, às vezes... Eu não vou saber explicar, não sou muito boa nisso não, mas eu estou tentando lembrar aqui... Deixa eu te dar um exemplo. Estou tentando lembrar do meu caso, por exemplo, foi assim, foi uma gravidez inesperada, eu não uso a palavra indesejada, porque não cabe, eu falo foi inesperada. Eu, enquanto espírita, sempre achei que, tipo assim, atrair um espírito que, de repente, não era tão ligado a mim, e, inclusive, já vi isso num livro espírita corroborando essa ideia, por ter feito um sexo fora do casamento, ter gerado uma criança que talvez não era... Tem o tal da história de um plano B, sabe? Que era para ter acontecido outra coisa, teve que se reajustar tudo por causa daquela ocorrência. Então, acho que é tipo isso. Teve que correr lá e reprogramar tudo porque a gente não seguiu determinado plano. Aí teve que ter o plano B. Eu tenho eu vou citar dois relatos para você ver como isso é diferente. E eu não acho que isso impacta na sociedade, porque impactaria na família. E hoje a gente tem, né, uma atualização familiar, onde a gente está vendo aí novas formas de família. Às vezes você tem casais héteros que tiveram filhos e que abandonam seus filhos, né? E você vê famílias que estão tentando ter filhos e não conseguem. Casais homossexuais que querem ter filhos e toda essa discussão, né, em torno disso e o preconceito e tudo mais. Eu tenho duas amigas em situações completamente diferentes. Uma estava há mais de 2 anos tentando engravidar com o marido, maior sofrimento, eles fazendo exames, fazendo de tudo, pagaram tratamento nessas clínicas de fertilização, caríssimo,
No dia da fertilização, ela sentiu um enjoo, quando foi ver, estava grávida, nem precisou fertilizar, mas já tinha pago parte do tratamento, né? Engravidou naturalmente. Teve uma gravidez normal, Hoje já está com o filho tem 5 anos. Depois eu falo o que é que ela fala hoje. E eu tenho uma outra amiga que ela, quando soube que estava grávida, tinha acabado de começar um relacionamento com esse rapaz que ela continua até hoje. Ela tentou abortar o filho várias vezes, e não conseguiu abortar. E hoje o menino vive com ela, tem praticamente quase a mesma idade desse outro que eu citei primeiro. O da minha primeira amiga que desejou a gravidez, lutou, hoje ela fala assim, não que ela não quer ter filho, mas ela fala, poxa, eu lutei para ter filho e meu filho é problemático, o filho dela tem um problema de saúde, né? Ela fala, porque Deus fez isso comigo, eu preferia não ter tido filho se fosse por isso, né? Então, assim, a forma como ela coloca. Já a outra que tentou abortar, a gestação toda, até o menino ter, tipo assim, tá tudo formadinho, que é uma coisa assim, né, sem a gente conseguir compreender, ela tentou abortar. O menino hoje, ela disse, eu não sei, acho que foi Deus que fez com que esse menino não fosse assassinado por mim, porque eu amo de paixão meu filho, fortaleceu minha relação com meu marido. Então, você vê que são situações completamente antagônicas e que o resultado, né, é totalmente diferente do contexto inicial. Então, assim, foi, talvez, dos dois lados, tinha um sentimento de você pode ter, você vai ter, e até uma proteção, vocês não vão ter, porque sabia como era o sentimento, mas eles insistiram em ter. E como é ter filho e ter que escolher como é que vai ser seu filho, entendeu? Você não escolhe. Você não escolhe. Quando você vai comer uma fruta, você escolhe a fruta pela beleza dela, mas você não sabe se a fruta tá doce, se a fruta tá estragada por dentro, entendeu? A mesma coisa é filho. Você não sabe com o que aquele filho tá chegando para você, com a quantidade de informações, qual é o propósito dele, né? E aí você tem que se adequar para poder conciliar a sua vida, a sua caminhada com a caminhada daquele espírito que está ali. E aí a pessoa quer ter controle de tudo. E não é possível ter controle de tudo, principalmente dos filhos que você vai ter. Deu para refletir, viu, Bela? A lacuna que eu me refiro é exatamente essas questões aí, mas não é porque a gente está discutindo aqui, está resolvendo. É uma questão, como Bela mesmo citou, eu vou precisar rever para poder sentir, entendeu? Essa base, esse entendimento mais, assim, mais profundo, talvez. Não sei se eu vou conseguir, não, mas vou tentar aqui fazer uma leitura. Mas aí, se está todo mundo satisfeito, está na hora da gente encerrar, não é? Ou tem mais... Posso só fazer um comentário? Isso que a senhora está falando sobre essas crianças indesejadas, eu entendi nesse texto que essas crianças indesejadas são aquelas feitas fora do que eles consideram a família ideal. Então, a família é a família ideal, a família voltada estritamente para o objetivo de vida, que é retornar a Vishnu. Então, as crianças que são as mães as mulheres que atuam fora do casamento, os homens que atuam fora do casamento, qualquer relação que aconteça fora do casamento, da família tradicional, pelo ponto de vista deles, pode gerar o que eles chamam de criança indesejada. Eu entendi isso? Eu entendi também assim, Anali, porque eles não estão no esquema, né, da pureza, entendeu? Do que eles procuram, entendeu? Que é a elevação da alma, é o amor puro, entende? Então, essa criança, eu vejo, assim, por isso que eu preciso refletir mais, a Isabela colocou várias situações que ela pode ser indesejada, mas ela pode ser uma criança, uma alma linda, né, maravilhosa, uma alma que veio ajudar o próximo, entendeu? E pode ser uma criança até desejada que tem essa diferença. Mas nesse caso aqui, eu percebo essa questão que ela não foi preparada, ela não foi desejada para poder seguir o traçado, né? É hora de dar. Explica, Caruma.
Oi? Explica. Tá sem microfone, velho. Então, dá o veredito final. Não tem mais, já é o final, já foi dado o final. Então tá. Então, Tá cansada, tá com a carinha de cansada. Continuaremos no capítulo 44. Laís, peraí, só tem uma coisa que eu separei aqui. Minha mãe, quando eu cheguei no trabalho, minha mãe estava na rua resolvendo sei lá o quê. Na casa de minha tia, olha o que ela colheu lá. Nossa, que lindo, hein? Que você não comeu até agora? Eu estava esperando para te mostrar, pô. Ai, delícia. Ó, que eu colhi também. Olha, Nali, você não sabe o que tá perdendo. Alguém sabe o que é isso aqui? Tá sem microfone, velho. Alguém sabe o que é isso aqui? Alguém já ouviu falar de beriberi? Já ouvi falar, mas nunca comi. Veja, era para ter tirado foto do tronco da beriberi. É super interessante. Ele aqui todo grudadinho no tronco. Isso é azedo, né? É azedo, é bem azedo. Eu colhi bastante. Gosto de nada azedo. Vai isso aqui, ó. Cheiroso. Tá lindo. Ah, Jesus, olha. Olha que linda, Nali. Olha, Nali. Bela, isso é bom demais, gente. Bela, se você quiser, tá lá cheio. A árvore tá na casa de Nilda, tá caindo assim montes pelo chão. Escutou o barulhinho, Nali? Olha que bonitinho. Eu não gosto, não. Minha mãe que gosta para fazer pimenta. O cheiro. É o que é isso? É caju? Isso é muita falta. Jambo. Jambo, jambo eu gosto. Tá cheio, carregado. Só que aqui tá cheio. A Nali conseguiu ouvir o croque-croque da mordida? Jambo eu gosto. Por isso que eu falei, é muita falta de sacanagem isso. Ele é crocante, assim, mas croque. E por dentro é macio. Eu vou entrar em contato com o pessoal de Piedade, eles vão me arrumar jambo, viu? Ai, Jesus. Caruna que chegou hoje. Uau! Levanta aí. Levanta. Massa. Minhas florzinhas, boa noite, viu? Boa noite, Bela. Boa noite. Bela, obrigada. Tá saindo. Obrigada, Bela. Não é pra brigar, não. A sua participação. Também vou comer jambo. Tchau, vou comer que eu não comi nada ainda. Também. Eu não jambo, não, que eu tô com fome. Olha, Belinha. Eu também, vou comer jambo, vou comer manga. Bela, dá um beijo no umbigo do meu filho, viu? Só de marra eu vou comer miojo. Bela. Ave Maria. Bela, dá um beijinho no umbigo do meu filho. Vou contar pro Luiz que ele falou para evitar o glutamato. Então você vai temperar esse miojo com outra coisa. Tempera com outra coisa. Bota sal, bota pimenta, bota orégano, bota manjericão. Fica bom também. Nada de saquinho. Nada de saquinho. Tchau, beijo, Bela, beijura. Você vai falar o quê, Nadisa? É para fazer o quê? Tchau, pessoal, beijos. Tchau, Lê. Boa noite. Boa noite. Vamos dar um beijo pra Tina. Dá um beijinho no umbigo de Urá. Beijão aonde? No umbigo. É de onde ele foi grudado a mim. Se ela tá pelo bom. umbigo. Aí dá um beijinho no umbigo dele, que quer dizer. Tá ligado à mamãe. Tá bom. Tchau. Tchau. Boa noite.